Olá, eu me chamo Júlia, ele é o Victor e a Sofia. Nós somos alunos da segunda série do Colégio Universitário Unifeb, localizado em Brusque, Santa Catarina, e hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho que se chama do isopor à casca de arroz, desenvolvimento de uma bandeja sustentável visando reduzir o impacto ambiental causado pelo poliestireno expandido. Nossa orientadora é Simone Zubezac e nossa coorientadora Amanda Goulart. Bom, nos últimos anos, o isopor tem gerado grandes impactos ambientais por conta de ser um material de difícil reciclagem e, além disso, ele é produzido a partir do petróleo, que é um recurso não renovável que polui e que leva uma demanda muito grande de água e de energia na sua produção. E também, quando descartado incorretamente, o isopor ele pode demorar mais de centenas de anos para se decompor. Então, por isso que a busca por alternativas sustentáveis aos materiais como o isopor é urgente. Então, uma possível alternativa seria o uso da casca de arroz como uma matéria-prima, por conta que a casca de arroz é um dos resíduos mais abundantes da agroindústria e muito abundante no Brasil. Em 2024, foram produzidos mais de 12 milhões de toneladas de arroz no Brasil e desses 12 milhões, cerca de 2,2 milhões de toneladas de casca foram queimadas ou jogadas fora. E segundo o Surimong et al. 2024, a casca de arroz possui propriedades semelhantes do isopor como isolamento térmico e leveza. Então, nosso trabalho busca transformar esse resíduo em uma alternativa ecológica ao isopor, promovendo as práticas sustentáveis e o uso inteligente dos recursos que já temos. Sabendo disso, nosso programa de pesquisa é como desenvolver um produto que possa servir como alternativa ao poliestireno expandido a partir de resíduos da produção de arroz. Assim, então, vem o nosso objetivo, que é desenvolver uma alternativa biodegradável que visa substituir as embalagens de poliestireno expandido pela casca de arroz com o intuito de contribuir para a redução dos impactos ambientais. Já sobre a receita dos nossos protótipos, utilizamos 36 gramas de casca de arroz em diferentes granulometrias, 22 gramas de amido de milho, 100 ml de água, 8 ml de vinagre de álcool e 0,5 gramas de cravo e canela, que são agentes fenólicos naturais. Sobre o processo de desenvolvimento, primeiro realizamos uma análise granulométrica. Depois, no laboratório da nossa escola, realizamos a trituração do cravo para que se obtivesse uma textura bem fina. Logo depois, o cozimento da água, do amido e do vinagre, até que se obtivesse, então, um aglutinante pastoso, como conseguimos observar na imagem. E depois a mistura de todos os ingredientes até formar, então, a nossa massa. Quando essa massa estivesse pronta, a gente moldou em uma forma e colocou para secar em uma estufa durante 12 horas a 60 graus. Quando seca, banhamos em cera de carnaúba derretida, que é essa que conseguimos observar, para então deixar os nossos protótipos impermeáveis. Aqui conseguimos observar então os nossos protótipos nos diferentes testes de granulometria, nas bandejas. Então aqui, a primeira é com a casca inteira, a segunda então é com a casca um pouco mais triturada e a terceira que conseguimos observar é com a casca um pouco mais triturada. Sobre os resultados, então, nós realizamos testes que seguiram normas regulamentadoras para a validação do protótipo. Então, o primeiro deles foi o teste da análise granulométrica. O objetivo aqui era determinar a medida das partículas a fim de construir diferentes protótipos com diferentes granulometrias para a gente avaliar as características mecânicas de cada um. Então, após a formulação do protótipo, nós realizamos o teste de resistência à compressão. Então, o objetivo aqui era avaliar a resistência que a bandeja teria em sua vida útil. Constatou-se que, então, quanto maior era a granulometria, mais resistente era a bandeja. E, de acordo com as ENs, as nossas bandejas elas acabaram sendo mais resistentes do que o próprio poliestireno expandido. Outro teste realizado foi de absorção de umidade. Então, a bandeja ela foi submetida ao contato com água durante diferentes períodos e foi realizada a pesagem antes e depois de cada etapa. Conclui-se, então, que a cera de carnaúba ela atuou como um agente permeabilizante natural e funcional, pois não houve absorção de umidade. Outro teste realizado foi o teste de biodegradação. Então, a bandeja ela foi enterrada em solo úmido durante o período de 30 dias e foi realizada a pesagem antes e depois desse período. A conclusão foi, então, que o material teve uma perda de massa de aproximadamente 90,82%. Então, é estimado que em aproximadamente 40 dias a bandeja esteja totalmente degradada. Então, se levantou um aspecto positivo, porque se comparado ao poliestireno expandido que leva séculos para se decompor, houve uma rápida biodegradação. Outro teste realizado foi o teste sensorial. Então, o objetivo aqui era verificar se a bandeja acabava transferindo compostos voláteis ao alimento, como, por exemplo, odor ou sabor, e na escala de alteração nós conseguimos observar que nenhum dos avaliadores notou qualquer tipo de alteração visual ou de odor, o que aponta que não há transmissão de compostos voláteis para o alimento. E por fim, nós temos a análise de custos. Hoje, no mercado, uma bandeja convencional de isopor custa em média R$ 1,50. Se essa mesma bandeja fosse feita com a casca de arroz, ela sairia por 82 centavos, tendo uma rentabilidade de aproximadamente 45%. Porém, é importante considerar que aqui a gente tem somente o custo dos materiais diretos. É importante considerar gastos indiretos na logística de preço. E agora para as considerações finais, a nossa abordagem ela é eficiente porque apresenta uma alternativa ecológica ao material que é o isopor e também promove as práticas sustentáveis e a contribuição ao meio ambiente. Essas foram as referências que nós utilizamos nos nossos slides e esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.